Eu não vou disputar meu marido com você. Camila. Vou deixar que vocês descubram quanto custa me perder. A voz de Lívia saiu baixa e firme, embora cada batida de seu coração parecesse golpear as paredes de vidro do escritório. Rafael ainda mantinha uma das mãos na cintura de Camila, como se tivesse sido surpreendido no meio de um gesto banal. E não beijando a melhor amiga da própria esposa sobre a mesa onde Lívia passara tantas noites corrigindo os planos financeiros da família. Camila foi a primeira a recuar. Lívia. Não é o que você está pensando. Lívia olhou para o batom borrado nos lábios dela e respondeu. Então diga o que devo pensar. Rafael soltou um suspiro irritado. Você não deveria ter vindo sem avisar. Esta também é a minha empresa. Disse Lívia. Não. É a empresa da minha família. Camila tentou tocar seu braço. Nós podemos explicar. Lívia se afastou. Há quanto tempo Rafael desviou os olhos? Isso não importa. Para mim, importa. Camila apertou os dedos contra o vestido. 2 meses. Rafael a corrigiu com frieza. 3. O silêncio seguinte foi tão absoluto que Lívia conseguiu ouvir o leve zumbido das lâmpadas sobre a mesa. Ela havia chegado ao edifício pouco depois das 10 da noite, porque Rafael dissera que uma reunião inesperada o impediria de comparecer ao jantar de aniversário de sua mãe. Lívia trouxera comida, uma camisa limpa e a versão corrigida do projeto de expansão para Salvador. Durante o trajeto, ainda se preocupara com o cansaço do marido. Agora, a bolsa com os documentos descansava junto à porta, tão fora de lugar quanto a mulher que a carregara. Rafael finalmente soltou Camila e ajeitou o paletó. Não faça uma cena. Lívia sentiu alguma coisa morrer dentro dela. Mas não foi o amor. Foi o último pedaço da ilusão de que aquele homem ainda a conhecia. Você me traiu com a única pessoa que eu considerava uma irmã e está preocupado com uma cena. Camila baixou os olhos. Porém não chorou. Nós não planejamos que você descobrisse assim. Há uma maneira adequada de descobrir. Rafael passou a mão pelos cabelos. Nosso casamento já estava destruído havia muito tempo. Lívia sustentou o olhar dele. Curioso. Hoje de manhã você me pediu para revisar os números do novo empreendimento e me chamou de amor. Eu estava tentando manter a paz. Não. Você estava tentando manter meus serviços. A frase o atingiu com mais força do que qualquer grito. Rafael avançou um passo. O rosto endurecido. Você sempre faz isso. Transforma tudo em uma demonstração de como é mais inteligente do que eu. Lívia demorou alguns segundos para responder. Ao longo de 4 anos, reduzira a própria voz, recusara cargos e permitira que o marido apresentasse ideias que haviam nascido em seu caderno. Fizera isso acreditando que proteger o orgulho dele era uma forma de amor. Eu nunca disse que era melhor do que você. Não precisava dizer. Meu pai perguntava a sua opinião antes da minha. Os investidores queriam saber se você havia aprovado os projetos. Até minha mãe passou a tratá-la como a pessoa capaz de salvar qualquer problema. E por isso você dormiu. Com Camila, Rafael apertou a mandíbula. Com ela. Eu não preciso provar nada. Camila ergueu o rosto ao ouvir aquilo. Mas a satisfação em seus olhos desapareceu quando percebeu o modo como ele a descrevera. Não como alguém amada, mas como alguém diante de quem ele podia continuar se sentindo superior. Lívia tirou a aliança. O metal resistiu por um instante, preso ao dedo inchado. Antes de deslizar, ela o colocou sobre a mesa. Então fique com a pessoa que não exige que você cresça. Camila caminhou até uma pasta escura que estava sobre o aparador. O movimento foi rápido demais. Seguro demais. Como se tivesse ensaiado aquele momento, já que tudo foi descoberto. Talvez seja melhor resolvermos isso sem prolongar o sofrimento. Ela retirou várias folhas e as colocou diante de Lívia. É uma proposta de separação amigável. Você ficará com o apartamento dos Jardins e receberá uma quantia suficiente para recomeçar. Lívia não tocou nos papéis.
Vocês prepararam meu divórcio antes de eu chegar. Rafael pretendia conversar com você esta semana, explicou Camila. E você resolveu ajudá-lo redigindo o documento. O departamento jurídico preparou. Lívia observou o pequeno selo no rodapé. A data impressa era de 22 dias antes. Naquela época, Rafael ainda insistia para que ela acompanhasse os encontros familiares e posasse sorridente nas fotografias da empresa. Assine, disse ele. Não torne isso mais humilhante para todos. Lívia abriu a pasta. As primeiras páginas tratavam do imóvel, das contas e da renúncia a qualquer participação no Grupo Sampaio. Nada daquilo a surpreendia. Ela nunca possuíra ações e o apartamento tinha sido comprado antes do casamento. Na última página, porém, uma expressão chamou sua atenção. Seção integral de criações intelectuais. Métodos administrativos e sistemas desenvolvidos durante a união. Lívia leu a cláusula novamente. Mais devagar. O ar pareceu esfriar em torno de seu corpo. O que significa isto? Rafael se aproximou, fingindo impaciência. É uma formalidade. Uma formalidade que transfere qualquer método criado por mim durante o casamento para o Grupo Sampaio. Camila respondeu antes dele. Você trabalhou dentro da empresa. É natural que o resultado pertença à família. Lívia levantou os olhos. O método Aurora não foi criado dentro desta empresa. Pela primeira vez naquela noite, Rafael pareceu realmente preocupado. Ninguém mencionou o Aurora. A cláusula menciona todos os sistemas administrativos. Assine, e seu advogado poderá discutir detalhes depois. Meu advogado discutirá antes. Rafael bateu a mão na mesa. Não complique ainda mais as coisas. Lívia permaneceu imóvel. A dor da traição continuava ali. Mas agora era acompanhada por uma lucidez incômoda. Camila sabia que ela viria naquela noite. A pasta estava pronta. A cláusula fora escrita com precisão. A cena que deveria destruir, lá emocionalmente, também criava o momento perfeito para obter uma assinatura apressada. Vocês esperavam que eu estivesse chorando demais para ler. Camila empalideceu. Isso é absurdo. Então por que a proposta está pronta há 22 dias? Rafael tentou arrancar a pasta de suas mãos. Mas Lívia a fechou antes. Deixe isso aqui. Não. É um documento interno. É uma proposta feita em meu nome. Ela guardou as folhas na bolsa. Rafael bloqueou o caminho até a porta. Você não vai sair levando documentos da empresa. Lívia o encarou sem recuar. Afaste-se. Primeiro. Devolva a pasta. Primeiro. Explique por que deseja os direitos sobre um sistema que sempre chamou de passatempo da sua esposa. Camila se colocou entre os dois. Rafael. Deixe-a ir. Ela está nervosa. Lívia soltou uma risada breve. Sem alegria. Você ainda fala como se estivesse cuidando de mim. Camila inspirou profundamente. Eu me importo com você. O que aconteceu entre mim e Rafael não apaga todos os anos da nossa amizade. Não foram os anos que você apagou. Foi a pessoa que eu acreditava que você fosse. Rafael voltou a estender a mão. Pelo menos deixe o computador. Lívia apertou a alça da bolsa. O pedido confirmou aquilo que ela temia. Ele não queria saber onde ela dormiria. Se tinha dinheiro ou se estava segura. Queria o computador que continha as versões originais do Aurora. Por que você precisa dele? Perguntou Lívia. Rafael percebeu o erro e tentou corrigir o tom. Porque foi comprado pela empresa. Não foi. Tenho a nota fiscal. Camila lançou um olhar rápido para Rafael. Foi um movimento discreto. Mas Lívia o viu. Havia comunicação demais entre os dois. Segredos demais formados às suas costas. Qual é a senha dos arquivos? Ele perguntou. A pergunta eliminou qualquer dúvida restante. Lívia sentiu a garganta arder. Não pela vontade de chorar, mas pela violência da compreensão. Durante meses, Rafael não se interessara por seu trabalho. Naquela noite, minutos após ser descoberto com outra mulher,
Queria acesso aos arquivos. Você nunca perguntou como o Aurora funcionava. Eu não preciso entender cada detalhe para proteger a empresa. Proteger de quem ele hesitou? De Gabriel Monteiro. O nome atravessou o escritório como uma lâmina. Lívia não falava com Gabriel havia 5 anos. Na época, ele rejeitara seu projeto em uma reunião que durara menos de 15 minutos. O que Gabriel tem a ver com isto? Camila respondeu. Vimos suas mensagens. Que mensagens? Você estava negociando com ele? Lívia encarou os dois. Eu não tenho contato com Gabriel. Rafael abriu uma gaveta e jogou folhas impressas sobre a mesa. Eram trechos de mensagens atribuídas a ela. Mas as datas estavam cortadas. Lívia pegou uma das páginas. Algumas frases haviam sido retiradas de uma apresentação antiga. Outras pareciam ter sido montadas a partir de palavras suas. Porém, fora de ordem. Isto foi adulterado. Rafael deu uma risada amarga. Claro. Sempre há uma explicação quando é você quem esconde alguma coisa. Você me traiu e ainda tenta me acusar. Talvez eu tenha procurado Camila porque descobri que minha esposa preparava uma fuga com um concorrente. A expressão de Camila se alterou por um instante. Aquela era a justificativa que ela havia dado a Rafael. Lívia reconheceu então a verdadeira extensão da manipulação. Camila não apenas roubara seu marido, plantara uma suspeita para transformar a culpa dele em ressentimento. Ainda assim, Rafael fizera escolhas. Ele preferira acreditar em cópias incompletas a conversar com a mulher com quem dormia todas as noites. Você poderia ter me perguntado, disse Lívia, e você poderia ter parado de agir como se todos fossem menos capazes. Ela fechou os olhos por um segundo. Durante anos, assumira a responsabilidade pela insegurança dele. Não faria isso novamente. Eu não vou assinar nada hoje. Amanhã. Meu advogado entrará em contato. Ote lá. Nenhum arquivo será enviado e nenhum direito será transferido. Rafael finalmente saiu da frente da porta. Mas sua voz a alcançou antes que ela partisse. Se você sair agora, não haverá volta. Lívia parou com a mão na maçaneta. A mulher que entrara naquele escritório ainda acreditava que perder o casamento seria perder a própria família. A mulher que estava saindo compreendia que aquela família já a havia abandonado enquanto continuava usando seu trabalho. Não estou procurando um caminho de volta. Ela recolheu a bolsa esquecida no chão e seguiu pelo corredor sem olhar para trás. No elevador, a imagem refletida no espelho pareceu pertencer a outra pessoa. Seu rosto estava pálido. Os olhos brilhavam e o dedo sem aliança carregava uma marca clara. Quando as portas se fecharam, suas pernas quase cederam. Lívia se apoiou na parede e respirou até recuperar o controle. Não choraria ali. Não porque Rafael não merecesse suas lágrimas, mas porque ela precisava pensar. Camila possuía acesso aos arquivos internos. Rafael acreditava em mensagens falsas. O departamento jurídico havia preparado uma sessão ampla. Tudo apontava para uma intenção planejada de tomar o Aurora antes que alguém descobrisse que o Grupo Sampaio jamais fora seu verdadeiro proprietário. No estacionamento subterrâneo, Lívia entrou no carro e trancou as portas. Somente então permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela amiga que dividira sua juventude, pelo homem cuja fragilidade confundira com sensibilidade e pela versão de si mesma que passara anos pedindo desculpas por existir com intensidade demais. Quando o choro terminou, restou uma calma pesada. Ela abriu o computador e verificou os registros de acesso. Alguém tentara entrar na pasta principal do Aurora 6 vezes naquela semana. Todas as tentativas vinham de uma conta ligada ao setor de comunicação. O departamento comandado por Camila. Lívia copiou os registros para uma unidade de segurança e enviou o material a uma advogada de confiança. Em seguida, encontrou um arquivo antigo, guardado desde a época em que ainda assinava apenas Lívia Prado. Dentro dele estava a primeira apresentação do método Aurora.
registrada 2 anos antes de seu casamento. Na última página, havia o nome do homem que recusara o projeto: Gabriel Monteiro. Lívia observou o número de telefone que conservara sem saber por quê. Seus dedos hesitaram antes de escrever. Você disse que meu método não estava pronto para o mercado. Ainda pensa assim? A resposta chegou antes que ela pudesse ligar o carro. Não. Passei 5 anos procurando a mulher que o criou. Lívia releu a mensagem várias vezes. Outra apareceu logo depois. Se você finalmente decidiu proteger o que é seu, venha ao Rio de Janeiro amanhã. Desta vez, eu vou ouvir até o fim. Ela apoiou a cabeça no banco e fechou os olhos. Não confiava em Gabriel. Talvez nunca confiasse. Ele era conhecido por transformar oportunidades em conquistas e fraquezas em vantagens comerciais. Contudo, naquele momento, Lívia não precisava de um salvador. Precisava de distância, tempo e uma mesa onde pudesse apresentar seu trabalho sem que ninguém escondesse seu nome. Ela respondeu apenas: não quero emprego. Gabriel demorou menos de 1 minuto. Nem eu quero uma funcionária. Quero uma sócia. No alto do edifício, Rafael e Camila provavelmente ainda discutiam como recuperar os arquivos. Lívia ligou o motor. Pela primeira vez desde que entrara para a família Sampaio. Não pediu permissão para escolher seu destino. À meia-noite, deixou São Paulo levando o computador, os cadernos e a única versão completa do sistema que sustentava silenciosamente o império do ex-marido. Gabriel Monteiro aguardava Lívia no saguão do aeroporto do Rio de Janeiro sem placa, flores ou qualquer gesto de gentileza ensaiada. Vestia um terno escuro apesar do calor e observava o movimento como quem calculava cada minuto perdido. Quando ela se aproximou com uma mala pequena, o computador preso ao peito e os olhos marcados por uma noite sem sono. Ele não perguntou pelo marido nem ofereceu condolências. Você trouxe a versão original. Lívia parou a 2 passos dele. Bom dia para você também. Gabriel inclinou a cabeça. Bom dia. Você trouxe o que é meu. Isso não significa que vou entregá-lo. Um brilho breve apareceu no olhar dele. Ótimo. Se tivesse chegado disposta a entregar tudo, eu a mandaria de volta. Lívia quase se irritou. Mas percebeu naquela provocação uma forma inesperada de respeito. No carro, recusou o quarto de hotel que ele havia reservado e pediu apenas um endereço onde pudesse trabalhar. Gabriel respondeu que preparara uma sala com acesso independente no prédio da empresa. Não quero entrar para o seu grupo. Eu entendi na primeira mensagem. Então por que uma sala no seu prédio? Por que você precisa de estrutura hoje? Quando encontrar um lugar melhor, pode sair. A sala ficava um andar abaixo da presidência e não tinha o luxo exagerado que Lívia esperava. Havia uma mesa ampla, 2 cadeiras, um quadro branco e janelas voltadas para a baía. Sobre a madeira, Gabriel deixara uma proposta de sociedade com poucas páginas. Lívia leu tudo em silêncio. Riscou 3 trechos e empurrou o documento de volta. Você terá 49%. Ele não tocou no papel. Metade. Com metade. Você pode bloquear decisões técnicas. E com 51. Você pode ignorar decisões financeiras. O método é meu. O capital e a estrutura serão meus. Lívia sustentou o olhar dele. Não pedi seu dinheiro. Gabriel se recostou. Não. Você pediu que eu ouvisse. Eu ouvi e decidi correr o risco com você. Ela respirou fundo. O nome Aurora permanece. Meu nome aparece em toda a apresentação. Nenhuma licença será concedida sem minha aprovação. Nenhuma parte do sistema poderá ser vendida separadamente. Concordo. Eu escolho a equipe técnica. Concordo. Você não vai anunciar nada antes de eu autorizar. Ele demorou 1 segundo. Concordo. Lívia notou a hesitação. Essa foi a única cláusula que você não gostou. Gosto de velocidade. Eu gosto de não ser atropelada.
Gabriel alterou a divisão para partes iguais. Então teremos de aprender a caminhar no mesmo ritmo. Antes de assinar, Lívia perguntou por que ele mudara de opinião depois de 5 anos. Gabriel foi até a janela. Como se a resposta exigisse distância. Naquela época, eu disse que seu método era idealista demais. Você queria que hotéis grandes comprassem de pequenos produtores locais, formassem equipes permanentes e medissem confiança. Não apenas despesas. Eu achei que isso reduziria a margem. Você nem terminou de ouvir. Ele se virou. 2 anos depois. Uma rede que adotou parte das suas ideias atravessou uma crise sem demitir metade dos funcionários. Os fornecedores locais mantiveram o abastecimento quando contratos maiores falharam. Procurei você. Mas o material já aparecia ligado ao Grupo Sampaio. Lívia sentiu uma dor conhecida. Rafael apresentara adaptações do Aurora como decisões da família. E você concluiu que eu havia vendido. Concluí que escolhera outro caminho. Você poderia ter perguntado. Gabriel aceitou o golpe. Poderia. Meu erro foi acreditar que uma decisão comercial sempre revela a vontade de quem aparece no documento. Ela fechou a pasta. Eu também cometi esse erro no casamento. O silêncio perdeu a dureza por alguns instantes. Gabriel estendeu a mão. Mas não para consolá-la. Sócia Lívia observou a mão. Em período de experiência, ele sorriu pela primeira vez. Você negocia melhor do que há 5 anos. Há 5 anos. Eu ainda achava que precisava ser agradável para ser ouvida. Nas 2 primeiras semanas, Lívia trabalhou até o corpo esquecer o ritmo da antiga vida. Alugou um apartamento pequeno em Botafogo. Comprou móveis essenciais e recusou a cobertura mobiliada oferecida por Gabriel. Pela manhã, selecionava profissionais que conhecessem hotelaria, abastecimento e gestão de equipes. À noite, conversava com a advogada em São Paulo sobre o divórcio e a tentativa de cessão do método. A equipe inicial tinha 6 pessoas. Entre elas, Beatriz Moura, especialista em compras regionais, e Caio Nunes, responsável pela organização digital do sistema. Nenhum deles conhecia detalhes sobre o casamento de Lívia. E ela descobriu o alívio de ser julgada por suas decisões. Não pelo sobrenome que carregara. Gabriel participava das reuniões, mas interrompia com frequência. Esse levantamento levará 2 meses, disse ele certa tarde. Temos 3 semanas. Lívia fechou o marcador. Se você quer um trabalho apressado, contrate outra pessoa. Se demorarmos, o mercado será ocupado. Se errarmos, não haverá mercado para ocupar. A equipe ficou imóvel. Gabriel poderia ter encerrado a discussão usando a autoridade do prédio e do dinheiro. Em vez disso, perguntou: quanto tempo você considera seguro? 5 semanas. 4. 4 e meia. Ele concordou. Na saída, Beatriz disse que nunca vira alguém negociar daquele modo com Gabriel. Lívia respondeu que também nunca tinha feito isso antes. O primeiro conflito sério surgiu quando Gabriel marcou uma apresentação reservada para investidores sem consultar Lívia. Ela soube ao encontrar uma lista de convidados sobre a mesa da assistente dele. Entrou na sala da presidência sem bater e colocou a folha diante dele. Você prometeu não anunciar nada. Gabriel continuou sentado, embora seus olhos se tornassem cautelosos. É uma conversa privada, com 23 pessoas. Precisamos garantir recursos para a expansão. Nós ainda estamos corrigindo o sistema. Eles não verão a parte técnica. Verão meu nome ligado a algo que ainda não autorizei. Ele se levantou. Lívia, oportunidade não espera que você se sinta pronta. A frase abriu uma ferida que ele não conhecia. Durante anos, Rafael usara palavras semelhantes para apresentar ideias dela sem dar crédito, sempre alegando falta de tempo. Não confunda minha cautela com medo, disse ela. E não confunda investimento com permissão para decidir por mim.
Gabriel percebeu a mudança em seu rosto. Depois de alguns segundos, pegou o telefone e cancelou o encontro. Você está certa. A resposta direta a desarmou. Só isso, você prefere que eu invente uma justificativa. Eu esperava resistência. Resistir quando estou errado seria desperdício. Ele fez uma pausa. Mas precisamos apresentar o projeto em breve. Quando estiver pronto, eu mesma apresentarei. Gabriela assentiu. Então vou me sentar na primeira fila e permanecer calado. Essa parte será difícil para você, quase insuportável. Enquanto a Aurora ganhava forma, o Grupo Sampaio começou a sentir a ausência de Lívia. O projeto de Salvador voltou da análise externa com perguntas sobre o método de gestão usado nas previsões. Rafael respondeu que se tratava de propriedade interna. Mas os avaliadores solicitaram documentos de origem e autorização de uso. Camila insistiu que bastava apresentar versões antigas das planilhas. O problema era que nenhuma continha a estrutura completa. Ela levou tudo. Rafael disse numa reunião com os pais. Helena Sampaio o corrigiu com frieza. Ela levou o que criou. Augusto, o patriarca, bateu os dedos sobre a mesa. Você nos garantiu que o Aurora pertencia ao grupo. Rafael lançou um olhar para Camila. Foi desenvolvido durante o casamento. Isso não prova propriedade, respondeu Helena. Pela primeira vez, Camila percebeu que a família não a receberia como substituta de Lívia apenas porque ocupava o lugar ao lado de Rafael. Helena telefonou para a ex-nora naquela noite. Precisamos conversar. Lívia permaneceu diante da janela do apartamento. Sobre o divórcio, sobre Salvador. Seu método está causando dificuldades. Meu método não está causando nada. A falta de autorização está... Helena respirou fundo. Você sempre fez parte desta família. Eu fazia parte quando era conveniente. Não transforme uma dor pessoal em vingança. Lívia fechou os olhos. Não exigir que usem meu trabalho sem permissão não é vingança. No final do primeiro mês, a equipe testou o Aurora em um hotel independente de Santa Teresa que enfrentava desperdício. Troca constante de funcionários e reclamações de fornecedores. Lívia não prometeu milagres. Passou dias conversando com cozinheiras, camareiras, recepcionistas e pequenos produtores que entregavam frutas, pães e produtos de limpeza. Gabriel apareceu no terceiro dia, esperando gráficos prontos. Mas viu Lívia sentada na cozinha, ouvindo uma funcionária explicar por que os horários impostos pela direção faziam metade da equipe perder o último transporte. Isso faz parte do método. Ele perguntou depois. Isso é o método. Pensei que estivéssemos reorganizando compras e custos. Estamos reorganizando relações. Os números melhoram quando as pessoas param de lutar contra o próprio trabalho. Gabriel observou o caderno cheio de anotações. Foi por isso que você permitiu que Rafael levasse o crédito? Para preservar relações, Lívia ficou rígida. Não misture as coisas. Você ainda fala dele como se a fraqueza dele fosse responsabilidade sua. Ela se levantou. E você fala como se compreender alguém fosse o mesmo que perdoar tudo. Gabriel percebeu que avançara demais. Tem razão. Não repetirei. Naquela noite, o hotel decidiu aplicar todas as mudanças sugeridas. Foi o primeiro contrato assinado diretamente com o nome de Lívia Prado. Os resultados iniciais apareceram poucas semanas depois. O desperdício diminuiu. Fornecedores receberam calendários mais previsíveis e a saída de funcionários perdeu força. Nada era espetacular o bastante para uma manchete. Mas era consistente, verificável e construído sem sacrificar ninguém. Lívia autorizou uma apresentação pública ao final do segundo mês. Na véspera, porém, Camila publicou uma nota insinuando que a antiga esposa de Rafael havia copiado conhecimentos internos do Grupo Sampaio para favorecer um concorrente. Em poucas horas, repórteres cercaram a entrada do prédio de Gabriel. Ele entrou na sala de Lívia, segurando o telefone. Minha equipe pode exigir a retirada da acusação
E divulgar os registros de propriedade? Ainda não. O silêncio permite que ela controle a história. Uma reação agressiva fará parecer que estou escondida atrás de você. Gabriel apoiou as mãos na mesa. Não me importo com o que pensam de mim. Eu me importo com o que dizem sobre mim. Ela abriu a apresentação e retirou todos os trechos que mencionavam o Grupo Sampaio. Amanhã, mostrarei quando criei o Aurora, como funciona e quem participou desta nova fase. Sem ataques. Camila não terá a mesma delicadeza. Não é delicadeza. É estratégia. Gabriel a observou. O que você precisa de mim, Lívia? Respondeu. Que não fale por mim. Ele assentiu. Estarei ao seu lado, não à sua frente. Na manhã da apresentação, Lívia encontrou o salão cheio e sentiu o antigo impulso de desaparecer. Havia investidores, jornalistas, representantes de hotéis e pessoas que a conheciam apenas como ex-esposa de Rafael Sampaio. Gabriel percebeu sua respiração curta, mas não tocou nela. Apenas colocou um copo de água sobre a mesa e disse: Você não precisa provar que merece estar aqui. Só precisa mostrar o que já construiu. Lívia entrou no palco sozinha. Durante 40 minutos, explicou a origem do Aurora, apresentou registros anteriores ao casamento e mostrou resultados do projeto de Santa Teresa. Quando uma repórter perguntou se Gabriel havia comprado sua lealdade, ela respondeu: Ninguém comprou meu trabalho. Pela primeira vez, ele está sendo negociado por quem o criou. Gabriel permaneceu sentado, cumprindo a promessa. Ao final, levantou-se apenas quando ela o chamou para anunciar a sociedade em partes iguais. Os aplausos não curaram a traição, mas devolveram a Lívia algo abandonado, muito antes do casamento, terminar o direito de ocupar o próprio lugar sem pedir desculpas. Naquela tarde, o Grupo Sampaio recebeu a notícia de que o investimento em Salvador estava suspenso até apresentar autorização para usar o Aurora. Camila leu o comunicado com as mãos trêmulas. No Rio. Gabriel recebeu outro documento em segredo, relacionado às dívidas da família Sampaio, e ordenou que ninguém mencionasse o assunto a Lívia antes que ele tivesse certeza dos riscos. A manchete surgiu às 6h20 da manhã, acompanhada por uma fotografia de Lívia ao lado de Gabriel na apresentação da Aurora. O texto afirmava que a antiga esposa de Rafael Sampaio havia usado informações internas do grupo para desenvolver uma empresa concorrente e que sua aproximação com Gabriel começara antes do fim do casamento. Em menos de 1 hora. Outras páginas repetiram a acusação. Algumas chamavam Lívia de oportunista. Outras sugeriam que a traição de Rafael fora consequência de uma relação secreta entre ela e o novo sócio. Quando chegou ao escritório, havia repórteres diante do prédio e mensagens de clientes pedindo esclarecimentos. Gabriel a esperava na sala de reuniões com uma pasta de documentos. Minha equipe jurídica está pronta para agir. Lívia colocou o telefone sobre a mesa. Contra quem? Contra Camila. Contra os responsáveis pela publicação e contra qualquer pessoa que repetir uma acusação sem provas. Você sabe que foi ela. A primeira página recebeu o texto de alguém ligado ao Grupo Sampaio. Lívia abriu a pasta e encontrou notificações já preparadas. Você fez tudo isso antes de falar comigo. Gabriel não demonstrou arrependimento. Não havia tempo a perder. Ela fechou os documentos. Sempre existe tempo para perguntar à pessoa que será atingida pela sua decisão. Ele a encarou em silêncio. A frase não falava apenas daquela manhã. Os dois sabiam disso. Gabriel caminhou até a janela, tentando controlar a impaciência. Enquanto discutimos, Camila transforma uma mentira em verdade pública. Lívia se aproximou da mesa. E se você responder por mim? Ela transformará outra mentira em verdade. Dirá que sou apenas uma mulher protegida por um homem mais poderoso. Você não é. Então deixe que eu demonstre. Ela propôs uma reunião com os representantes dos hotéis interessados, os investidores
e os avaliadores, responsáveis pelo projeto de Salvador, apresentaria os registros de criação do Aurora, os cadernos originais e os resultados obtidos antes do casamento. Gabriel considerou arriscado expor tanto material, mas concordou. A reunião será amanhã. A equipe precisa de 2 dias. Amanhã. Insistiu. Líbia. Você mesmo disse que oportunidade não espera. Ele percebeu a provocação e quase sorriu. Porém, o telefone tocou antes que pudesse responder. A expressão de Gabriel mudou ao ouvir a voz do outro lado. Ele afastou-se e falou baixo. Mas Lívia captou palavras sobre vencimentos, garantias e hotéis oferecidos como segurança. Ele guardou o aparelho depressa. Algum problema? Gabriel respondeu sem encarar. Lá. Nada relacionado à Aurora. A mesma frase que deveria tranquilizar, lá despertou desconfiança. Lívia conhecia o modo como homens poderosos escondiam decisões sob o pretexto de proteção. Rafael fizera isso durante anos. Ela não permitiria que Gabriel repetisse o padrão. Naquela tarde, Beatriz encontrou diferenças entre os documentos publicados por Camila e os arquivos originais da Aurora. As acusações citavam uma proposta enviada por Lívia a Gabriel durante o casamento. Mas o trecho apresentado fazia parte de uma mensagem escrita 5 anos antes. A data fora removida e o nome do antigo destinatário aparecia recortado. Caio recuperou o registro completo de uma cópia guardada nos arquivos de Lívia. Alguém juntou frases de épocas diferentes. Explicou. A linguagem parece contínua, mas os dados mostram alterações. Lívia sentiu o estômago se contrair. Rafael não inventara quando disse ter visto mensagens. Ele realmente recebera material adulterado. Isso não diminuía sua traição, mas revelava que Camila preparara o terreno muito antes daquela noite. Beatriz perguntou se Lívia pretendia divulgar a descoberta. Ainda não. Primeiro, precisamos saber quem teve acesso. Caio verificou os registros e encontrou uma conta ligada ao setor de comunicação do Grupo Sampaio. O nome de Camila não aparecia diretamente. Porém, o acesso ocorrera do computador reservado à diretoria dela. Gabriel entrou no momento em que Lívia imprimia o relatório. Agora temos o suficiente. Temos uma pista. Temos uma origem. Uma alteração e uma campanha pública. É suficiente para interrompê-la. Lívia guardou as folhas. Não quero apenas interromper Camila. Quero entender o que ela pretendia obter com tudo isso. Em São Paulo, Rafael encontrou a própria mãe sentada em sua sala, cercada pelos documentos da expansão. Helena não o convidou a sentar. Quando você começou a acreditar que Lívia negociava com Gabriel, Rafael respondeu que Camila encontrara mensagens escondidas nos arquivos internos. Você viu os arquivos originais? Vi as impressões. Isso não foi o que perguntei. Ele se irritou. Camila não tinha motivo para falsificar nada. Helena ergueu uma das páginas. Ela tinha acesso ao setor de comunicação, ao departamento jurídico e aos seus medos. Parece motivo suficiente. Rafael arrancou a folha das mãos dela. A senhora nunca gostou de Camila. Eu gostava dela quando era amiga de Lívia. Passei a desconfiar quando começou a responder perguntas que ninguém lhe fazia. Helena revelou que a equipe externa encontrara datas incompatíveis nas mensagens usadas para justificar a cessão do Aurora. Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez, lembrou-se de detalhes ignorados. Camila insistira para que ele não confrontasse Lívia. Dissera que uma conversa permitiria que ela apagasse provas. Depois, sugerira que o divórcio fosse preparado antes que Lívia pudesse transferir o método. Você foi manipulado, disse Helena.
Mas não use isso como desculpa. Ninguém o obrigou a trair sua esposa. Rafael sentiu a vergonha atingir um lugar que a raiva havia protegido. Eu preciso falar com Camila. Helena se levantou. Você precisava ter falado com Lívia. Na manhã seguinte, Lívia entrou na reunião acompanhada apenas por Beatriz e Caio. Gabriel permaneceu no fundo da sala. Como havia prometido. Embora seu corpo inteiro revelasse o esforço necessário para não interferir, diante dos representantes financeiros, Lívia apresentou o primeiro registro do Aurora, feito 2 anos antes de conhecer Rafael. Mostrou as anotações de testes realizados em pequenas pousadas, recibos de viagens, pagas com seus próprios recursos e mensagens antigas, nas quais Gabriel rejeitava a proposta. Se eu tivesse criado este método usando segredos do Grupo Sampaio, seria impossível tê-lo apresentado antes de entrar naquela família, disse ela. Um dos avaliadores perguntou por que permitira que o grupo usasse o sistema durante tanto tempo sem um contrato formal. Lívia não tentou esconder a verdade. Porque eu confundia confiança com segurança. Acreditei que o casamento tornava desnecessário proteger meu trabalho da pessoa que eu amava. Outro homem perguntou se sua disputa com Rafael poderia colocar em risco os hotéis que ainda utilizavam elementos do método. Não desejo fechar empresas nem prejudicar funcionários. Quero apenas que a propriedade seja reconhecida e que qualquer uso futuro seja negociado de maneira legítima. Sua resposta alterou o ambiente. Os presentes esperavam vingança. Encontraram firmeza. A reunião estava perto do fim quando um representante financeiro colocou sobre a mesa um documento que Lívia não conhecia. Antes de decidirmos sobre a Aurora, precisamos esclarecer a participação do Grupo Monteiro na dívida do Sampaio. Ela se virou lentamente para Gabriel. O rosto dele permaneceu imóvel. Mas o silêncio confirmou tudo. O representante explicou que uma empresa ligada a Gabriel havia adquirido parte considerável dos créditos garantidos por 2 hotéis do Grupo Sampaio. A negociação ocorrera poucos dias depois da chegada de Lívia ao Rio de Janeiro. Isso significa que ele pode exigir novas garantias ou influenciar uma possível reestruturação. Completou o homem. Lívia sentiu o sangue abandonar o rosto. Você comprou a dívida deles. Gabriel avançou. Não aqui. Foi aqui que eu descobri. Os convidados trocaram olhares. Ele pediu que a reunião fosse encerrada e conduziu Lívia até uma sala reservada. Assim que a porta se fechou, ela perguntou: Você se tornou credor da família do meu ex-marido enquanto me oferecia à sociedade. Eu adquiri uma posição que impediria outro grupo de tomar os hotéis e destruir a operação. Sem me contar. A dívida já estava à venda. Se eu não agisse, perderíamos qualquer possibilidade de negociação. Nós perderíamos ou você perderia? A pergunta o atingiu. Eu estava protegendo a Aurora. A Aurora ou sua vantagem sobre Rafael? Gabriel respirou fundo. Os Sampaio usaram projeções ligadas ao seu método para conseguir recursos. Se o sistema fosse retirado de uma vez, os contratos poderiam ser questionados. Eu precisava impedir uma reação em cadeia. Então você decidiu controlar o problema sozinho. Decidi evitar que você fosse responsabilizada pelo colapso. Lívia recuou. Como se ele tivesse tentado tocar. Você não tinha o direito de escolher o que eu deveria saber. Eu contaria quando tivesse todos os dados. Rafael dizia a mesma coisa. Ele escondia decisões e depois afirmava que estava protegendo a família. A comparação endureceu o rosto de Gabriel. Eu não sou Rafael. Neste momento, a diferença é apenas que você possui mais recursos. Ele se aproximou, mas parou antes de invadir o espaço dela. Nunca quis tomar o Aurora. Talvez não. Mas comprou o poder de decidir o destino de todos ao redor dele. Gabriel baixou a voz. Minha mãe ajudou a construir uma empresa e foi expulsa sem levar nada. Eu não permitiria que fizessem isso com você. Lívia percebeu dor verdadeira por trás da frieza. Porém não deixou que a compaixão apagasse a escolha dele. Sua ferida
não lhe dá o direito de controlar a minha vida. Ela retirou da bolsa uma cópia do acordo de sociedade. A partir de hoje, suspendo qualquer nova decisão conjunta até que eu saiba exatamente o que você fez. Naquela noite, Rafael confrontou Camila no apartamento onde ela passara a ficar depois da separação. Colocou as mensagens impressas diante dela e perguntou por que as datas não coincidiam. Camila tentou rir. Sua mãe está colocando ideias na sua cabeça. Responda. Eu organizei os trechos para facilitar a leitura. Você removeu datas, porque não importavam. Rafael lançou sobre a mesa o relatório que mostrava os acessos ao computador dela. Você entrou nos arquivos de Lívia 6 vezes. Camila perdeu a cor. Eu estava tentando proteger você. Foi você quem preparou a cláusula de cessão. Ela ficou em silêncio. Rafael repetiu a pergunta. E a máscara de serenidade finalmente se rompeu. Você acha que sua família teria sobrevivido sem aquele método? Lívia controlava tudo sem possuir um único cargo. Seu pai a ouvia, sua mãe a respeitava. Você vivia tentando alcançar uma mulher que fingia ser pequena, mas fazia todos dependerem dela. Você adulterou as mensagens. Eu mostrei aquilo que você já queria acreditar. Rafael deu um passo para trás. Camila se aproximou, os olhos cheios de raiva e lágrimas. Eu deixei a porta aberta naquela noite. Sabia que ela levaria os documentos e encontraria vocês. Você armou para que ela nos visse. Eu precisava que ela saísse abalada. Precisava que assinasse antes de perceber o valor que tinha. Rafael encarou a mulher por quem destruíra o casamento e compreendeu que não havia amor capaz de apagar o que ambos haviam feito. Camila continuou. Agora sem tentar parecer inocente. Não finja que foi apenas vítima. Você a odiava sempre que ela brilhava. Eu só lhe dei uma justificativa para fazer o que desejava. Rafael não conseguiu negar. Em vez disso, pegou as mensagens e saiu. Norio. Lívia permanecia sozinha no escritório, recolhendo seus cadernos. Gabriel surgiu à porta. Você vai embora. Por enquanto, não desfaça nossa sociedade por causa de uma decisão errada. Ela fechou a última caixa. Não foi apenas uma decisão. Foi a forma como você decidiu que seu medo valia mais do que minha liberdade. Ele não tentou impedi-la. O que posso fazer? Lívia o encarou com os olhos cansados. Diga toda a verdade. Mesmo que ela me faça sair definitivamente. Gabriel pareceu querer responder. Mas o telefone de Lívia tocou. Era Rafael. Ela quase recusou. Porém, uma mensagem chegou logo depois. Camila confessou. A traição foi preparada para forçar sua assinatura. Lívia sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ao levantar os olhos, encontrou Gabriel observando-a em silêncio. Naquela noite, ela descobriu que os 2 homens que afirmavam amá-la haviam permitido que o medo decidisse por ela. A diferença seria determinada pelo que cada um faria depois que não pudesse mais esconder a verdade. Lívia não respondeu à mensagem de Rafael naquela noite. Guardou o telefone. Terminou de recolher os cadernos e saiu do escritório da Aurora sem aceitar a companhia de Gabriel. Precisava ficar sozinha para separar a verdade da raiva. No apartamento, leu 3 vezes a confissão enviada pelo ex-marido. Rafael descrevera as mensagens adulteradas, os acessos feitos por Camila e a preparação deliberada daquela noite no escritório. Também admitira que recebera sinais suficientes para desconfiar. Mas escolhera acreditar na versão que justificava seu ressentimento. Pela manhã, Lívia enviou uma única resposta. Entregue tudo à minha advogada e não apague nada. Depois, telefonou para Gabriel. Quero conhecer cada dívida adquirida por você, cada garantia envolvida e cada conversa mantida com os credores. Ele respondeu sem hesitar. Os documentos estarão prontos em 1 hora. Não selecione apenas o que considera importante. Você receberá tudo. Quando se encontraram, Gabriel colocou diante dela várias pastas e permaneceu de pé. Do outro lado da mesa,
Não vou justificar antes que você leia. Lívia estudou os contratos durante 4 horas. Descobriu que ele adquirira parte da dívida para impedir a venda imediata dos hotéis. Mas também obtivera poder suficiente para influenciar o destino do Grupo Sampaio. O ato não fora uma tentativa de destruir Rafael. Ainda assim, fora uma decisão tomada sem ela. Você poderia ter me contado, disse. Gabriel sustentou seu olhar. Sim, eu deveria ter contado. A franqueza não apagava a falha, mas abria um espaço que Rafael nunca soubera criar. Gabriel explicou que a dívida seria cobrada em poucas semanas e que um fundo pretendia assumir os hotéis, dispensar funcionários e vender os imóveis separadamente. Ele adquirira os créditos para ganhar tempo e pensei que, se mantivesse o controle, poderia proteger você das consequências. Lívia fechou a última pasta. Você ainda fala como se minha proteção dependesse do seu controle. Gabriel abaixou os olhos por um instante. Minha mãe perdeu tudo porque confiou em pessoas que escondiam decisões dela. Passei a vida acreditando que antecipar cada risco era a única maneira de impedir o mesmo destino. E acabou escondendo uma decisão de mim. Eusai. Ele se aproximou apenas o suficiente para deixar uma folha diante dela. Era uma autorização transferindo a Lívia o direito de conduzir qualquer negociação relacionada às dívidas do Sampaio. Se você decidir vender, suspender a cobrança ou exigir outra proposta, não interferirei. Lívia leu o documento. Isso também pode prejudicar seu grupo. É o preço da escolha que fiz sem você. Ela não assinou imediatamente. Não quero que me entregue poder por culpa. Não é culpa. É confiança. Lívia ergueu os olhos. Confiança não é entregar uma arma e esperar que eu não a use. Gabriel respondeu. Então me ensine o que ela significa. Pela primeira vez, ela viu um homem acostumado a comandar admitir que não sabia como permanecer ao lado de alguém sem controlar o caminho. 2 dias depois, a análise independente confirmou que o método Aurora havia sido criado e registrado por Lívia antes do casamento. O Grupo Sampaio não possuía direitos sobre a estrutura central, nem autorização para utilizar LEA em novos contratos. O relatório também apontou que a cláusula do divórcio pretendia transferir de maneira ampla qualquer criação intelectual produzida por Lívia. Os registros de acesso ligavam o computador de Camila às cópias adulteradas e às versões preliminares do acordo. Quando a conclusão chegou ao conselho do grupo, Augusto Sampaio reuniu a família na antiga mansão dos Jardins. O patriarca parecia ter envelhecido em poucos dias. Sem o Aurora, o projeto de Salvador acabou, declarou. E sem a renovação dos contratos, os credores podem exigir os hotéis dados como garantia. Rafael permaneceu calado. Helena colocou o relatório sobre a mesa. Nós usamos o trabalho de Lívia durante anos e permitimos que todos acreditassem que era nosso. Augusto reagiu. Ela nunca pediu pagamento, porque era sua nora. Não porque havia renunciado ao que criou. Camila já não participava das reuniões. Fora afastada depois de Rafael entregar os registros à equipe jurídica. Mesmo assim, as consequências de suas ações ocupavam cada cadeira vazia. Augusto perguntou se Gabriel pretendia tomar o grupo. Rafael respondeu, não depende dele. O pai franziu a testa. Então depende de quem. Helena fechou os olhos antes de dizer, da mulher que nós tratamos como se fosse apenas a esposa do nosso filho. A convocação enviada a Lívia não foi uma ordem, mas um pedido. A família Sampaio desejava apresentar uma proposta e reconhecer formalmente a propriedade do Aurora. Ela aceitou retornar a São Paulo sob uma condição. A reunião deveria incluir representantes dos funcionários, fornecedores e credores. Não permitiria que a salvação de uma família fosse construída sobre o sacrifício silencioso de milhares de pessoas. Gabriel a acompanhou, mas não participou da elaboração das exigências. No fu.
Lívia percebeu que ele mantinha as mãos fechadas sobre os joelhos. Você está nervoso? Perguntou. Estou tentando não organizar sua reunião em minha cabeça. Ela quase sorriu. Deve ser doloroso. Mais do que parece. O silêncio entre eles já não era hostil. Embora ainda carregasse tudo o que não fora resolvido. Quando o carro entrou na rua da mansão, Lívia reconheceu as árvores, o muro claro e a janela do quarto onde passara tantos anos tentando se transformar na nora perfeita. Pensou que sentiria medo. Em vez disso, sentiu distância. Gabriel saiu primeiro e abriu a porta para ela. Mas não ofereceu a mão até que Lívia decidisse aceitar. Lá. O gesto foi simples. Ainda assim, ao tocar os dedos dele, ela compreendeu a diferença entre ser conduzida e escolher caminhar ao lado de alguém. Os portões se abriram e revelaram uma cena que nenhum dos dois esperava. Augusto, Helena, Rafael e outros membros da família estavam alinhados diante da entrada principal. Quando Lívia se aproximou, Augusto desceu o primeiro degrau e se ajoelhou. Helena fez o mesmo. Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos, tomado pela vergonha, antes de dobrar os joelhos diante da mulher que desprezara. Os demais acompanharam o gesto. Lívia parou. Gabriel ficou ao seu lado. Sem avançar. Augusto falou com a voz quebrada. Nós lhe pedimos que salve esta família. Lívia observou aquelas pessoas que, durante anos, aceitaram suas soluções e esconderam seu nome. Levantem-se. Ninguém se moveu. Eu não vim para ver ninguém ajoelhado. Helena ergueu o rosto molhado por lágrimas. É a única forma que encontramos de mostrar que entendemos o que fizemos. Não entenderam ainda. Se acreditam que vim salvar o sobrenome Sampaio, continuam sem compreender. Augusto apoiou uma das mãos no degrau. Então diga o que deseja. Lívia respirou devagar. Quero que se levantem. Entrem naquela casa e escutem as pessoas que sustentaram esta empresa, enquanto vocês disputavam poder. Rafael tentou falar. Mas ele o interrompeu. Seu arrependimento não será medido pela posição do seu corpo. Será medido pelo que você aceita perder para reparar o dano. Na sala principal, onde antes Lívia servira café, enquanto os homens discutiam projetos baseados em suas ideias, agora havia representantes dos trabalhadores, pequenos fornecedores e consultores financeiros. Ela ocupou a cadeira central. Gabriel sentou-se ao fundo, longe da mesa, cumprindo a promessa de não falar por ela. Lívia apresentou as condições para autorizar o uso temporário do Aurora. Os hotéis não seriam vendidos separadamente. Nenhuma demissão coletiva ocorreria durante a reorganização. Os débitos com fornecedores locais teriam prioridade. O conselho seria reformado, com participação externa e representação dos funcionários. Augusto deixaria a presidência. Rafael perderia o cargo de direção e permaneceria apenas como acionista, sem poder administrativo, até o fim da investigação. O grupo pagaria pelo uso anterior do método, por meio de um fundo destinado à recuperação das unidades e à proteção dos empregos. Você quer tirar nossa família da própria empresa, disse Augusto. Lívia não desviou o olhar. Quero impedir que o orgulho de sua família destrua uma empresa construída por pessoas que não carregam o nome de vocês. Helena foi a primeira a concordar. Rafael baixou a cabeça. Eu aceito. Augusto olhou para o filho. Incrédulo. Você está entregando o legado do seu avô. Rafael respondeu. Eu quase destruí esse legado tentando provar que era digno dele. A porta se abriu antes que a votação começasse. Camila entrou acompanhada de uma advogada. Já não vestia a segurança elegante que usara no escritório de Rafael. Seus olhos estavam fundos. Mas sua postura ainda guardava desafio. Não podem decidir tudo colocando a culpa em mim. Rafael se levantou. Você não foi convidada. Fui diretora de comunicação. Tenho direito de responder às acusações. Lívia permaneceu sentada. Então responda.
Por que acessou meus arquivos? Camila olhou para ela, ignorando os demais. Porque eu estava cansada de assistir você, controlar todos sem assumir responsabilidade por nada. Você dava ideias em voz baixa e deixava os outros executarem. Quando funcionava, todos a admiravam. Quando falhava, ninguém sabia que vinha de você. Você poderia ter construído algo próprio. Com que oportunidade? Enquanto você brincava de esposa discreta, eu trabalhava para fazer sua família parecer competente. Lívia sentiu a dor daquela antiga amizade. Mas não permitiu que ela se transformasse em culpa. Eu compartilhei meu trabalho com você porque confiava em você. Camila riu com amargura. Você compartilhava as tarefas, nunca o lugar. A frase revelou o centro de sua ferida. Camila não desejava apenas Rafael ou o método. Queria ocupar a posição que acreditava ter sido negada a ela. Por isso, planejou que eu encontrasse vocês. Camila apertou os lábios. Eu precisava que você saísse. Abalada. Você assinaria sem ler. Depois, o Aurora pertenceria ao grupo e eu teria o cargo que merecia. A confissão foi registrada diante de advogados e testemunhas. Camila percebeu tarde demais que, ao tentar justificar o próprio ressentimento, confirmara a intenção de manipular a assinatura de Lívia. Sua advogada pediu que ela permanecesse em silêncio. Mas Camila ainda encarava a antiga amiga. Você venceu porque Gabriel comprou a dívida. Lívia se levantou. Não. Eu venci porque você preparou um documento acreditando que uma mulher traída seria incapaz de lê-lo. Eu li. Venci porque Rafael acreditou que apagar meu nome apagaria meu trabalho. Não apagou. E venci porque passei anos entregando meu valor aos outros, até entender que ninguém devolveria aquilo que eu mesma não protegesse. Camila olhou para Gabriel. Ele também mentiu para você. Sim. A resposta surpreendeu todos. E por isso ele perdeu minha confiança. A diferença é que não tentou transformar o erro em culpa minha. Gabriel recebeu as palavras sem buscar defesa. Camila foi retirada da sala depois de se recusar a assinar a ata. Rafael não a seguiu. Pela primeira vez, escolheu enfrentar as consequências em vez de fugir para alguém que alimentasse sua fraqueza. A votação aprovou as condições de Lívia. Augusto entregou a presidência. Helena assumiu temporariamente a reorganização ao lado de uma equipe independente e Rafael renunciou aos cargos. Gabriel transferiu a condução da dívida para um conselho formado por Lívia e representantes externos, abrindo mão de usar sua posição para tomar os hotéis. Quando todos saíram, Rafael pediu alguns minutos. Eu sei que pedir perdão não muda nada. Lívia ficou diante dele, sem raiva suficiente para odiá-lo e sem afeto suficiente para protegê-lo. Então não peça como se fosse uma moeda para comprar alívio. Ele assentiu. Eu amava você, mas odiava a pessoa que eu me tornava ao seu lado. Você odiava perceber que não precisava ser maior para ser amado. Rafael fechou os olhos. Camila mentiu. Mas fui eu quem escolheu acreditar. Foi. Existe alguma possibilidade de você voltar? Lívia respondeu com serenidade. A mulher que queria voltar não existe mais. Ele aceitou a frase como uma sentença merecida. Quando Lívia deixou a sala, encontrou Gabriel no jardim. Ele não perguntou o que Rafael dissera. Você conseguiu o que queria. Lívia olhou para a casa. Consegui impedir que a queda deles esmagasse pessoas inocentes. E nós, Gabriel perguntou. Ela demorou a responder. Nós ainda não estamos resolvidos. Ele assentiu. Eu espero. Lívia aproximou-se e segurou sua mão. Não espere parado. Aprenda a caminhar comigo. Pela primeira vez. Gabriel não tentou descobrir o destino antes do primeiro passo. 6 meses depois da reunião na mansão, o Grupo Sampaio já não era governado como um território familiar. Helena permanecera apenas durante a transição e entregara a administração a um conselho independente.
formado por profissionais da hotelaria, representantes dos funcionários e fornecedores regionais. Augusto deixara de aparecer nos escritórios e passava os dias na fazenda da família, onde começava a compreender que preservar um legado exigia mais do que conservar um sobrenome. Rafael cumprira a promessa de não disputar o cargo perdido. Trabalhava em uma pequena unidade do grupo, longe das decisões centrais, aprendendo tarefas que antes considerava inferiores. Lívia não acompanhava sua rotina, mas recebia os relatórios da reorganização e aprovava cada renovação do uso do método Aurora somente quando as condições de proteção aos trabalhadores eram respeitadas. O processo não foi fácil. 2 hotéis precisaram reduzir áreas pouco rentáveis. Alguns bens foram vendidos e antigos diretores tentaram resistir às novas regras. Mesmo assim, ninguém foi sacrificado para proteger a aparência de riqueza da família. Os pagamentos atrasados aos pequenos fornecedores começaram a ser regularizados. Pela primeira vez, o grupo divulgou publicamente que o sistema responsável por sua recuperação havia sido criado por Lívia Prado. Ela leu o comunicado sem sentir triunfo, apenas alívio. Seu nome finalmente ocupava o lugar onde deveria ter estado desde o início. A Aurora também havia mudado. A sala emprestada no prédio de Gabriel se tornara pequena para a equipe, que agora trabalhava em um espaço próprio no centro do Rio de Janeiro. Lívia escolhera um antigo edifício restaurado, com janelas amplas, salas abertas e uma cozinha onde todos podiam se reunir sem distinção de cargo. Não aceitara que Gabriel pagasse sozinho pela mudança. A empresa utilizara recursos obtidos com os primeiros contratos e preservara a divisão igualitária entre os dois. O método já era aplicado em hotéis de diferentes regiões do país, sempre adaptado às necessidades locais. Lívia viajava para conversar com funcionários, agricultores, cozinheiros e responsáveis por pequenas empresas familiares. Em cada apresentação, seu nome aparecia ao lado do símbolo da Aurora, não como homenagem vazia, mas como reconhecimento de autoria. Gabriel continuava impaciente, exigente e inclinado a antecipar problemas que ainda não existiam. A diferença era que agora ele perguntava antes de agir. Em uma reunião, sugeriu comprar uma empresa de tecnologia que poderia acelerar o crescimento. Você quer saber minha opinião ou já preparou os documentos? Lívia perguntou. Ele colocou as mãos sobre a mesa. Quero sua opinião. Os documentos só serão preparados se concordarmos. Ela sorriu. Está aprendendo. Gabriel respondeu. Estou sobrevivendo ao período de experiência mais longo da história. Apesar da proximidade, nenhum dos dois havia transformado a parceria em romance. Gabriel respeitava a distância que Lívia pedira. Embora seus sentimentos fossem evidentes nos pequenos gestos que não exigiam recompensa, ele sabia quando ela precisava de silêncio. Lembrava-se de trazer café sem açúcar nas manhãs difíceis e nunca mais entrou em uma negociação relacionada à Aurora sem enviar todas as informações. Lívia percebia o esforço, mas temia confundir gratidão com amor, como fizera no casamento. Não queria escolher Gabriel apenas porque ele demonstrava ser diferente de Rafael. Precisava descobrir quem era quando não estava reagindo a uma traição. Passou a sair sozinha. Reencontrou antigas amigas e retomou o hábito de desenhar ideias em cafés movimentados. Em uma tarde, Beatriz perguntou por que ela ainda mantinha Gabriel afastado. Porque ele pode me amar e ainda assim me machucar. Respondeu Lívia. Qualquer pessoa pode. Eu usei antes. Acreditava que amar significava aceitar tudo para evitar uma perda. Beatriz inclinou a cabeça. E agora Lívia observou a equipe trabalhando. Agora sei que o amor só vale a pena quando nenhuma das duas pessoas precisa desaparecer. Naquela noite, recebeu uma mensagem de Gabriel convidando-a para jantar. Não havia referência a trabalho, dívida ou contrato. Lívia aceitou.
mas escolheu o restaurante. Camila enfrentou consequências menos visíveis e mais duradouras do que uma humilhação pública. A investigação comprovou a adulteração das mensagens, o acesso indevido aos arquivos e a tentativa de obter uma assinatura por meio de manipulação emocional. Ela firmou um acordo para reparar parte dos prejuízos. Perdeu o cargo e ficou impedida de atuar em funções de confiança durante o período determinado pela decisão. A repercussão afastou pessoas que antes se aproximavam por interesse, deixando-a diante de uma solidão que não podia atribuir a Lívia. Meses depois, pediu um encontro. Lívia quase recusou, mas decidiu encerrar aquela parte da própria vida sem carregar perguntas. Elas se encontraram em uma cafeteria discreta de São Paulo. Camila parecia menor sem os vestidos caros e a postura calculada. Não vim pedir que retire nada, disse. Sei que é tarde. Lívia esperou. Passei anos acreditando que você recebia tudo sem lutar. Rafael. A família. Respeito. Eu via você entrar nas salas e todos mudavam de comportamento. Eu também lutava. Apenas escondia as feridas. Camila apertou a xícara. Eu queria provar que, ocupando seu lugar, seria mais forte do que você. Lívia respondeu com serenidade. Meu lugar nunca poderia ser ocupado. Assim como o seu não precisava ser roubado. Camila chorou em silêncio. Lívia não a abraçou. Perdoar não significava reconstruir uma amizade destruída. Quando saiu, sentiu tristeza. Mas não culpa. O divórcio foi concluído sem nova disputa. Rafael não tentou reivindicar direitos sobre o Aurora, nem pediu parte da empresa fundada depois da separação. No dia da assinatura final, ele encontrou Lívia no corredor e entregou uma pequena caixa. Dentro estava a aliança que ela deixara sobre a mesa na noite da traição. Minha mãe guardou. Explicou. Lívia observou o metal que um dia representara todas as promessas que tentara sustentar sozinha. Não preciso disso. Rafael assentiu. E usai. Só queria que a decisão fosse sua. Ela fechou a caixa e a devolveu. Então decido não levar. Ele recebeu a resposta sem insistir. Antes de partir, disse que começara a fazer acompanhamento com um profissional e que estava tentando compreender por que transformava admiração em ressentimento. Não estou contando para que se orgulhe de mim. Fico aliviada por você entender isso. Rafael respirou fundo. Eu amei você de uma maneira covarde. Lívia não suavizou a verdade. Você amou enquanto não precisava enfrentar suas inseguranças. Ele concordou. Talvez um dia eu consiga desejar sua felicidade sem sentir o peso do que perdi. Esse dia não depende de mim. Rafael se afastou. E Lívia percebeu que não sentia vontade de vê-lo voltar. O casamento terminara muito antes da assinatura. A diferença era que agora ela podia olhar para o passado sem desejar mudá-lo. Na semana seguinte, Gabriel entregou a Lívia uma alteração no acordo da Aurora. O documento eliminava qualquer preferência dele na compra das ações dela e garantia que, caso um dos dois desejasse sair, a empresa não poderia ser absorvida automaticamente pelo Grupo Monteiro. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Porque a Aurora precisa continuar sendo sua. Mesmo se nós deixarmos de concordar. Lívia leu cada página. Você abrirá mão de uma vantagem importante. E ousai. E se eu vender minha parte para alguém que você detesta? Gabriel respirou fundo. Tentarei convencê-la a não fazer isso. Sem controlar sua escolha. Ela colocou o documento sobre a mesa. Você não precisava provar nada. Não estou tentando provar. Estou corrigindo uma estrutura que ainda permitia que meu poder fosse maior do que o seu. Lívia se aproximou. Você mudou. Não o suficiente. Ninguém muda de uma vez. Gabriel a encarou com uma vulnerabilidade que raramente permitia aparecer. Tenho medo de que você veja em mim apenas o homem que cometeu um erro quando mais precisava confiar. Eu vejo o erro. Ele ficou imóvel. Lívia continuou.
Também vejo o que você fez depois. Não escondeu. Não me culpou e não exigiu que eu o perdoasse para aliviar sua consciência. Gabriel baixou a voz. Isso significa que meu período de experiência terminou. Ela respondeu. Significa que podemos começar de verdade. O primeiro beijo não aconteceu em uma festa luxuosa, nem diante de pessoas interessadas em transformar a vida deles em notícia. Aconteceu naquela sala, ao lado de uma pilha de contratos ainda não assinados. Gabriel não a tocou imediatamente. Esperou que Lívia diminuísse a distância e segurasse a lapela de seu paletó. Quando seus lábios se encontraram, não havia urgência para apagar o passado. Havia cuidado. Lívia sentiu o corpo relaxar lentamente. Como se uma parte dela finalmente entendesse que proximidade não precisava significar perda de controle. Gabriel afastou-se primeiro. Tem certeza? Ela sorriu. Estou aqui porque escolhi estar. Ele tocou seu rosto com delicadeza. Não quero que algum dia você pense que precisa permanecer. Então nunca tente fechar a porta. Gabriel prometeu que não faria isso. Lívia não acreditou porque desejava uma história perfeita. Acreditou porque sabia que, se ele quebrasse aquela promessa, ela não se abandonaria para protegê-lo. Essa certeza tornava o amor possível. Naquela noite, caminharam pela cidade sem motorista. Seguranças ou destino definido. Falaram sobre viagens, medos, filhos que talvez desejassem no futuro e os erros que ainda cometeriam. Gabriel confessou que não sabia descansar. Lívia disse que não sabia pedir ajuda. Decidiram aprender juntos, sem fingir que o sentimento resolveria tudo sozinho. 1 ano depois, a Aurora inaugurou uma unidade de formação profissional em uma pequena cidade onde o pai de Lívia vivera durante a juventude. Foi ali que ela revelou a Gabriel a origem do nome. Quando ainda era criança, desenhara um sol nascendo atrás de uma casa e dissera que um dia construiria algo capaz de melhorar a vida das pessoas. Seu pai chamara o desenho de sua pequena Aurora, pouco antes de morrer. Incentivara Lívia a não abandonar aquela ideia, mesmo que ninguém a compreendesse. Gabriel ouviu em silêncio e depois retirou do bolso uma folha dobrada. Era uma cópia da apresentação que ela fizera 5 anos antes, marcada com anotações escritas por ele após a reunião. Você guardou isso? Lívia perguntou. Guardei por quê? Mesmo recusando o projeto. Não consegui esquecer, Ló. Nas margens, havia perguntas, cálculos e uma frase curta. A autora enxerga algo que ainda não consigo medir. Lívia ergueu os olhos. Por que nunca me mostrou? Porque durante muito tempo eu tinha vergonha de admitir que percebi meu erro quando já era tarde. Ela tocou o papel com cuidado. Não era tarde. Nós dois precisávamos nos tornar pessoas capazes de construir isso sem destruir um ao outro. A cerimônia de abertura reuniu funcionários, estudantes, fornecedores e representantes dos hotéis recuperados. Helena compareceu sem buscar destaque. Augusto enviou uma carta reconhecendo que o verdadeiro legado de uma empresa não estava no controle de uma família, mas na dignidade das pessoas que dependiam dela. Rafael permaneceu na unidade onde trabalhava e não tentou participar de um momento que pertencia a Lívia. Ela subiu ao palco usando um vestido simples e falou sem esconder a emoção. Contou que o método Aurora nascera do desejo de provar que crescimento e respeito não precisavam ser inimigos. Agradeceu à equipe e às pessoas que haviam defendido o projeto quando ele ainda era apenas um conjunto de cadernos. Gabriel estava na primeira fila, exatamente como prometera meses antes. Não segurava o microfone. Não completava suas frases e não ocupava o espaço que era dela. Quando Lívia terminou, desceu do palco e caminhou até ele. Gabriel estendeu a mão, mas esperou. Ela entrelaçou os dedos nos dele por vontade própria. A família do ex-marido havia se ajoelhado para recebê-la, mas aquele jamais fora o verdadeiro final. Sua maior vitória não era ter voltado nos braços de um homem poderoso.
era ter retornado inteira, dona do próprio nome, do próprio trabalho e da liberdade de escolher quem poderia caminhar ao seu lado.